Aleluia. Voltamos, gente. Caiu aqui a live caiu, não sei, alguma inconsistência, mas não vamos desistir, né, do que o Espírito Santo de Deus quer tratar conosco nesta noite. Não é verdade? Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite para vocês. Sabemos que muitas pessoas não vão poder entrar, mas vai ficar gravada como sempre. Para que a gente aprenda junto com o Espírito Santo, né, nesta noite. E estou aqui, né, depois de alguns dias, né, saudade de vocês, da gente conversar da palavra. Mas como vocês têm ciência, né, fazendo curso, seminário, aí fica com pouco tempo para a gente se encontrar na live. Mas estamos aqui e ficará gravada, né? Você que não está com disponibilidade para assistir agora, mas não tem problema. Você assiste depois, fica gravado. O importante é você desejar, considerar aquilo que o Espírito Santo quer trazer para nós nesta noite. E eu gosto sempre de começar com esse louvor, né? Para a gente desejar, né, mais de Deus, mergulhar nas suas verdades. E além, né? E a única pessoa que pode chegar a desejar ir além sou eu e você. Buscando na palavra, meditando, orando, escutando ministrações. Não é verdade? Aí o Espírito Santo pega junto. E existe um rio disponível para que eu e você mergulhe nesse rio. Para a gente aprender mais quem somos em Deus. Com quem estamos, com quem vivemos, entende? E esse louvor ele é tremendo, fala muito ao nosso coração. De nos levar além. Mas quem vai nos conduzir, claro, é o Espírito que guia. Mas o desejo tem que partir de nós. Nós que desejemos mais do poder dele, mais da unção dele, mais da revelação, mais da sua palavra. E isso só é permitido quando eu entendo que em mim, em você habita o Espírito Santo da verdade. Esse amigo, esse mestre, né, o nosso conselheiro, o nosso Senhor, não é verdade? O nosso provedor. Sabe, a gente sabe que o Espírito Santo é a Trindade, faz parte da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus em nós. É a mesma essência, sabe? Eu estou fazendo um curso, vou falar novamente. Eu tenho que expressar dessa forma para você entender. São 52 dias só a gente aprendendo sobre o Espírito Santo. Só dele. E tem sido grandioso, sabe? Tem sido glorioso conhecer um pouco mais. Porque a gente até sabe da existência dele, mas em muitos momentos da nossa vida a gente deixa desapercebido da existência dele em nós. Na verdade, com tantas coisas que se levantam, com tantas situações do nosso dia a dia. Né? Muitas vezes a gente só para pensar quando está numa igreja, está no momento de cultuar, que a gente diz, é Espírito Santo, que começa uma adoração com o nome do Espírito Santo. Mas ele habita em nós 24 horas. Essa pessoa do Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de mim e de você, querido. Se nós nos tornamos filhos de Deus, né, filhos do Todo-Poderoso, fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Aí a gente vai ver na Bíblia, mas antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração. Essa oração a gente aprendeu, né, nesse curso também. Aí você diz uma oração que aprendeu no curso, sim. Oi, Vinícius, boa noite. Cadê a bênção? Deus te abençoe. Então, aí você diz assim, a gente aprendeu certo. Como é que a gente aprende? A gente aprende a orar à medida que a gente tem o conhecimento da palavra. E quando a gente ora dentro, alinhado à palavra, a coisa é diferente. O poder é manifesto, a unção flui, o pedido sobe. Sabe por quê? Porque a gente está orando, a gente está tendo comunhão, a gente está conversando com o nosso Deus de forma
né, muito real, através dos ensinamentos. E eu vou falar essa oração, né, e você depois, você escuta outras vezes, se você quiser depois anota. Eu até anotei essa oração. E é importante porque ela toca, né, em detalhes referentes ao Espírito Santo, que é importante para a gente, que muitas vezes a gente nem sonha, nem imagina, né? E vamos convocar ele. Vamos dizer primeiramente o quanto ele é perfeito, né? Mas vamos dizer para ele que a gente deseja mergulhar nele, que a gente deseja aprender dele, que a gente quer, né, que seja descortinado nossos olhos para termos maior sabedoria, maior discernimento, desejar conhecer ele mais, né? E eu ouvindo de uma certa ministra do Evangelho, e eu fiquei pensando, eu disse, será que existe pessoa mesmo que pensa dessa forma? Mas ela disse que sim. Que tem pessoas que não conversam, não falam com o Espírito Santo porque acham que está quebrando a hierarquia de Deus. Que é Deus. Queridos, o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. O Espírito Santo é Deus. É a vida dele em nós. Como Jesus precisou subir para preparar a nossa morada, ele disse, vou deixar um outro consolador. O Senhor Jesus, deixou parte da Trindade, parte deles, parte Deus. Não é que são três, é um ser trino. Deus, mas Jesus e o Espírito Santo, eles são um. Eles andam em conformidades, eles são únicos. Eles têm a mesma linhagem, né? Tudo está interligado a Deus. Tudo provém dele. Só que ele designou para cada um fazer um papel, né? Mas Jesus e o Espírito é parte de Deus, é Deus. E ela falou isso e eu fiquei pensando, eu digo, será que tem gente que acha que o Espírito Santo é apenas uma força? Queridos, eu quero dizer para você que ele é uma pessoa bendita do Espírito. E tudo parte através dele. Tudo vem dele. É por isso que o Senhor colocou a vida dele dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então eu quero conduzir você, fecha teus olhos, que eu vou estar falando essa oração. Depois, se você quiser anotar e você, né, ficar lendo ela, com o coração aberto, desejoso, está totalmente assim, alinhado à palavra, né, com muita precisão. Porque hoje são o 25º dia que a gente está estudando sobre o Espírito Santo de Deus. Então tem muitas coisas para a gente aprender ainda. Estamos aprendendo e vamos continuar aprendendo. E eu vou trazer só uma pequena meditação, primeiramente para mim, porque quando eu estou falando eu estou, né, me fortalecendo mais. E conduzindo a você também para você desejar. Né? E tudo parte do Espírito. Né? Então vamos orar. Vamos falar com o Espírito Santo, porque é Ele que conduz todas as coisas. Né? A gente não faz nada, tudo é Ele. Tudo parte dEle. Ele é excelso, não é verdade? E a gente vai orar neste momento. Então fecha teus olhos e vamos conduzir em oração. Doce Espírito Santo, puro, perfeito, excelso, que habita em nós. Adoramos-te na beleza da tua santidade. Exaltamos-te. Muito obrigada por viveres em nós, por revelares Cristo ao nosso coração, por descortinares as verdades das sagradas esculturas. Submeto-nos a ti, precioso Espírito Santo, nessa jornada de estudo da tua palavra, buscando conhecer-te, buscando desenvolver-nos na consciência da tua presença e no discernimento da tua voz. Entregamo-nos completamente a ti, rogando tua liderança para este tempo, que ministres a nós, aleluia, rogando
tua liderança para este tempo. Que ministres a nós, muito além de palavras. Palavras que não podem transmitir na realidade o que tu és. Mas pela tua impressão e teu trabalho no mais profundo do nosso interior, possamos te conhecer cada vez mais. Muito obrigada por este momento e assume o completo controle do precioso nome de Jesus. Amém. Que oração linda, né? Que coisa linda. Então, como eu falei para vocês, a gente está estudando sobre o Espírito Santo, né? Hoje são 25º dia. Serão 52 dias consecutivos de estudo sobre ele. Meu Deus, minha gente, como a gente deixou desapercebido. Muitas vezes, estou falando por mim, né? Com certeza, talvez você também já tenha acontecido isso com você. Mas eu estou falando por mim, muitas vezes, desapercebida da existência dele. Eu sei que com a minha rendição ao Senhor, eu me tornei filha. E a própria palavra diz que o Espírito vem morar dentro. Claro. Mas não só é chegar e morar. Como ele é uma pessoa, eu preciso estar todo momento me comunicando com ele. Eu preciso conhecer a sua essência. Eu preciso me familiarizar com as coisas dele, né? Eu preciso entender que ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso apacentador. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso Senhor. Ele nos ajuda, ele nos capacita. Ele nos orienta, ele nos corrige. E quantas vezes, meu Deus, a gente tem que pedir perdão ao Espírito Santo, sabe? Porque tudo de Deus flui através do Espírito que habita em nós. Se não vier dele, nada acontece. E eu vou começar primeiro para a gente entender, né? Essa semana, sábado, eu ministrei numa igreja e eu falei sobre o selo que existe em nós. E está muito forte desde que eu aprendi, né? A gente já tem até lido já versículos a respeito, mas quando a gente começa a estudar e repetir o estudo, e estudar, aquilo vai se tornando mais forte no nosso espírito, né? E precisamos entender que nós somos selados. Quem é esse selo? É o Espírito Santo. Aí veja o que é que diz lá. Eu vou abrir para a gente meditar junto. Efésios 1:13. Diz assim, ó. Nele igualmente vós, tendo ouvido palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu e você somos selados. Eu e vocês que estão aí, que já abriu o coração para o Senhor, somos selados. Gente, isso é muito forte. Se você meditar, a gente sabe que um selo é uma garantia. Não é como eu falei sábado. O selo é uma garantia de que temos dono. O selo é uma garantia de, epa, ali tem dono, ali foi comprado, não mexa, não é verdade? E a própria palavra diz, ó, fostes selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo em nós. E certo testemunho de uma irmã, ela foi a um médico, foi conduzida a participar, teve um convite dela participar de uma reunião, mas que não estava alinhado, não era a reunião da palavra de Deus, né? E ela achou chato não participar, não ir, né? Porque era um vizinho, e ela compareceu.
E quando esse tipo de outra, né, religião, outro, se assim eu posso dizer, vamos falar de religião. Porque a gente sabe que Deus não é religião, não é verdade? Mas só para vocês entenderem. E chegou lá, isso fazer tipo de algum ritual que é comum nessas práticas. E o chefe disse assim, não posso. Não posso fazer com você, porque existe um selo em você. Oh, queridos. Essa mulher, era selada em Deus. Ela era propriedade do Senhor. E nada nem ninguém poderia mexer. Poderia fazer algo, sabe? Porque tinha um selo. Quando olhava para ela, quando olha para nós, não é diferente conosco, não. Quando o inimigo ou qualquer pessoa que olha para a gente enxerga o selo. E a própria palavra de Deus diz que somos selados. Fomos selados, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Aí a gente vai lá para 4:30. Quando a gente compreende que a gente tem esse selo, que é o Espírito Santo, a nossa percepção ela começa a aumentar mais, sabe? E para isso a gente precisa estudar e compreender melhor quem habita em nós. O Espírito Santo da verdade. Precisamos estudar. Olha, o 4:30 é o que diz. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui está falando novamente que fomos selados. E está chamando a nossa atenção para a gente ter o cuidado de não entristecer o Espírito Santo. Então observe que o Espírito Santo, paz Aninha, mulher de Deus, guerreira do Senhor, amo tua vida, bênção. E precisamos entender que se ele está dizendo aqui para a gente não entristecer ele tem sentimento. E só tem sentimento quem é uma pessoa. Não é verdade? Não é simplesmente uma força que habita dentro, não. Ele também é uma força, ele transmite força, transmite poder. Mas se ele se entristece é porque ele é uma pessoa. E aqui fala novamente que nós somos selados pelo Espírito Santo da verdade. E esses dias, desde que eu comecei com essa aula, eu creio que foi como a gente está na 25ª, como eu falei, eu creio que foi lá na 15ª, por aí, que falou sobre o selo do Espírito Santo. E desde lá que isso não me sai da cabeça. E eu sempre soube, né, desde que aceitei Jesus, que a vida de Deus habita dentro da gente, o Espírito Santo é ele que faz todas as coisas em nós e através de nós, eu não tenho dúvida, né? Mas eu confesso a vocês que eu fiquei percebendo com mais ênfase, depois foi descortinado, como a oração que a gente fez no início, né? Os olhos foram descortinados para compreender que ele não só está no momento que a gente vai para a igreja, não, queridos. Ele está dentro da gente todo momento. A gente se deita, ele deita com a gente sai, ele está com a gente. A gente está trabalhando, ele está com a gente. A gente vai para a igreja, ele está dentro da gente. Entende? Essa percepção, quando a gente vai estudando, isso vai se tornando mais forte em nós. E eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, a gente é carimbado, a gente é selado em Deus, sabe? Temos um dono, não pode, não é de qualquer jeito, não é qualquer um chegar, o inimigo das nossas vidas tentar nos prejudicar, não. A gente sabe, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, exceto o seu e você der legalidade. Se a gente der legalidade, é a oportunidade que ele quer. Mas se não, ele não tem como mexer com a gente. Sabe por quê? Porque foi feito, né, todo um projeto perfeito para tirar nossas vidas da mão do inimigo. E hoje, estarmos diante do Senhor, sermos filhos dele. Na verdade, nos tornamos filhos. E
temos essa força tão poderosa dentro da gente. E eu cada dia tenho dito, Espírito Santo, me perdoa, porque eu confesso a vocês que tinha momento que eu não parava para conversar com ele. E ele ali todo momento. E se ele é uma pessoa, queridos, é terrível você querer ter uma comunhão, você querer estar, né, próximo de pessoas que você gosta, estar mais perto de pessoas e as pessoas de uma certa forma se distanciando. Não é horrível isso? É terrível. Imagine o Espírito Santo estar dentro da gente e muitas vezes a gente não parar para conversar, para desejar, conversar com ele, né, agradecer, né, e ele todo momento ali. E depois desse ensinamento que a gente é selado, eu confesso a vocês que mudou muito na minha mente, sabe? A percepção, né, do Espírito Santo dentro, né, compreender melhor e que a gente é filho. Aí você vê lá, né? Vamos lá para Romanos. A gente sabe que nós nos tornamos filhos, claro. Filhos e filhos selados com o Espírito Santo. Existe um selo, menino, que poderoso. Existe um selo em nós. Existe. E o inimigo, ele olha ali de, opa, ali não, ali tem dono. Não pode. Só que ele faz de tudo, né, para encontrar brecha, para tentar nos prejudicar. Romanos 8. Para tentar se oportunizar de uma falha, para bagunçar, né? Mas louvado seja Deus que a gente é selado com o Espírito Santo da verdade, né? Esse poderoso, esse mestre, esse guia, né? Tá conosco, né? Aí diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui o 22. Eu botei aqui. Romanos 8, 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16. Que diz assim, ó. Pois vós não recebeste um espírito que escravize, um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebeste o Espírito Santo, que os adota como filho, por intermédio do qual podemos chamar Abba, Pai. 16. O próprio Espírito, que é o Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia é muito clara e a gente sabe disso, né? Nós somos filhos de Deus. Temos o selo, como nós lemos, fomos seladas com o Espírito Santo da verdade. E eu vinha, né, estudando, mas vinha não, continuo, né, ainda tenho vários dias para concluir. E eu digo, meu Deus, eu preciso aprender mais sobre o Espírito Santo. Eu quero, eu desejo, sabe? E eu quero instigar em você também esse desejo de querer aprender mais do Espírito, porque quando a gente aprende mais dele, a gente vai desejando mais ele. Porque ele é tão poderoso, ele é tão grandioso, sabe? Ele é tão tremendo que você quer cada vez mais estar próximo. Próximo já estamos, né? Porque ele está dentro, mas quando eu falo próximo, é ter essa comunhão, sabe? Esse relacionamento maior. Ficar sensível para saber identificar a voz dele, para que nada atrapalhe, porque existem vozes, não é verdade? Existe a voz da nossa alma, sem estar recriada, né, em Deus. Existe a voz do inimigo para tentar instigar conflito e confusão e fazer com que a gente saia do foco da palavra. E tem a voz do Senhor, que é através do Espírito. E ele morando dentro da gente, ele dá voz ao nosso espírito, porque o Espírito Santo não está dentro do Espírito recriado, né? E o Espírito fala ao nosso espírito recriado. E que voz é essa do nosso espírito recriado? É a nossa consciência. Tremendo, né?
E a gente está estudando a respeito. Meu Deus, como é tremendo, sabe? E uma consciência purificada é como uma bússola confiável, sabe? Para a jornada espiritual. E quando a gente renova nossa mente com a palavra de Deus, como diz Romanos 12:2, a gente tem um feeling. Sabe o que é feeling? A gente tem a percepção maior. O Espírito Santo dá maior discernimento da gente compreender a que voz a gente vai dar atenção. De onde vem essa voz? Essa voz é de quem? E a gente só vai conseguir identificar, né, se a gente entender como o Espírito Santo de Deus faz. Então, como foi falado aqui, o nosso espírito se tornou um espírito recriado em Deus, né? É onde o Espírito Santo de Deus faz morada. Então, o Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito e o nosso espírito joga para a nossa consciência, né? E a nossa consciência precisa estar bem alinhada, ajustada, para compreender a voz do Espírito com a mente renovada. A mente renovada a gente discerne, né? E a voz da consciência, que ela é comandada pelo Espírito que habita dentro de mim e de você, é um guia seguro para nós. Se a gente viver em sintonia com o Espírito que mora dentro de nós, que é uma pessoa, essa compreensão, esse entendimento com mais força, vai nos ajudar, nossos olhos serem descortinados e compreender melhor quem habita em nós, com quem andamos, qual natureza vivemos, qual natureza participamos. E isso tudo só através do Espírito. O Espírito Santo, queridos. Então eu quero instigar em você o desejo, e em mim também, o desejo de aprender mais sobre o Espírito. Porque tudo parte dele. É por isso que o Senhor implantou parte dele em nós. Porque parte dele, ele tratando com o nosso espírito. Queridos, a nossa alma, ela precisa ser renovada constantemente com a palavra do Senhor. Porque se ela não tiver em constância renovação, a gente não vai discernir a voz do Espírito. A gente vai ficar, olha, perdido, né? Outras vozes vão surgir e a gente não vai saber qual é a voz do Espírito. Se eu não tenho um relacionamento com Ele, se eu não tenho uma percepção constante da presença dEle em mim, entende? Então, nesta noite, o Espírito Santo está trazendo para nós a importância e o cuidado que eu e vocês precisam da consciência dEle em nós. A gente sabe, como foi falado, né? Em outros momentos, lá em 1 Tessalonicenses, se você quiser anotar, mas deixa eu abrir aqui, eu sempre gosto de mostrar, 5:23, que somos um ser trino. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso já foi falado tantas vezes, né? Nós temos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Ser trino. Conformidade com o nosso Senhor. Ele é um Deus trino. Isso não quer dizer que são 3 pessoas, não. Trino. Eles são um. Eles se tornam um. Mas cada um tem o seu papel. Deus, ele viu o seu Filho Jesus, e a parte dele, do Espírito Santo, que habita dentro de nós, também é trino. Interessante, né? Então, quando a gente aceita o Senhor, nosso espírito é recriado. Passa a morar dentro do nosso espírito, o Espírito Santo. Porque ele foi recriado.
E o Espírito Santo dá comando para o espírito da gente, que transmite para a nossa consciência, que é a nossa alma. É por isso a importância de estar alinhados com a palavra de Deus. Porque senão tudo se confunde, tudo a gente não vai compreender. Vai misturar, entende? E a alma da gente, todo mundo sabe, né? Que é através da alma que a gente pensa, que a gente sente, que a gente deseja. Né? Que tem consciência de nós mesmos. A nossa personalidade. Tá tudo dentro da alma. Não é verdade? Aí o nosso espírito, né? É a consciência de Deus. E do reino espiritual ao qual vivemos hoje. Ao qual fazemos parte. E o corpo são os 5 sentidos, né? Temos consciência do reino físico. Os 5 sentidos. Audição, visão, paladar, olfato e tato. Temos que ter cuidado desses 5 sentidos. Como a gente se conduzir esses 5 sentidos. Todo cuidado precisa estar muito bem alicerçado na palavra, renovando a mente constantemente. Né? E uma das coisas que a gente tem aprendido, né, nesse curso é que precisamos desenvolver. Precisamos fazer exercícios também espirituais. A gente precisa exercitar o nosso corpo para manter o corpo saudável. A gente precisa renovar nossa mente com a palavra. É um exercício para a alma ser renovada. Não deixa de ser um exercício espiritual. E exercitar a voz. Qual a voz que você está escutando? É a voz do inimigo? É a nossa voz? Ou é a voz do Espírito? E só vamos compreender, queridos, de verdade, como o Espírito se conduz se a gente reservar momentos com Ele. Todo momento a percepção da existência dele em nós. Não tem outra forma. E se a gente renova nossa mente com a palavra de Deus, a gente vai conseguir ouvir melhor o Espírito, porque está renovando nossa alma com a palavra, porque tudo é através da palavra. E quem traz os ensinamentos, quem traz o discernimento, quem nos revela, né, quem nos ajuda, que muitas vezes nos corrige, é o Espírito Santo de Deus. Glória ao nosso Deus, que Ele disponibilizou parte dele, Espírito dele, para morar em nós. Porque já imaginou como seria? Só que a gente precisa compreender, a nossa alma precisa compreender melhor. Paz, Naya. Amém, minha irmã, amém. A gente vai orar sim. Eu peço oração por mim, não estou nada bem, estou passando mal com dores no peito, estômago e falta de ar. Nayana, né? Nayana. Mas você tá com alguém aí, Nayana? Você tá sentindo isso agora, é? Desde já está repreendido em nome de Jesus. Pai, não existe distância no mundo espiritual. Vai agora de encontro a Nayana agora, Pai. Em nome de Jesus. E que todo sintoma que ela está sentindo agora seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Que todo mal-estar, que toda agonia, que todo dor que ela está sentindo agora no peito, no estômago, falta de ar, nós neutralizamos agora no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nayana vai recebendo aí, amada. O Espírito Santo está contigo. Vai declarando, vai rejeitando todo esse sintoma, vai acalmando. Olha, vai respirando assim, ó. E solta com a boca. Respira. E solta. Que é o Ruach. O Ruach é o Espírito. A palavra original de Espírito é Ruach. Ele está aí com você, minha amada.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo o mal-estar nós neutralizamos agora. No nome de Jesus. Toda dor no estômago. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, batendo em retirada todo o mal sobre esta vida, no nome poderoso de Jesus. Cremos no teu poder, Espírito Santo. Vai lá, agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é que você está se sentindo, Nayana? Tá melhor, minha filha? Vai respirando. O Espírito está aí com você e seu esposo também. E nós estamos aqui ligadas em oração. Em nome de Jesus. Você se aborreceu. Se você estiver guardando alguma raiva, Nayana, libera em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não guarda nada, nada, nada. Porque é uma brecha para o inimigo, né? Lançar sintomas sobre as nossas vidas. A gente sabe que temos um corpo sensível, claro. Mas, eu tô te falando, se tu tiver algum tipo, né, alguma tristeza, que você se pegou com essa tristeza, em nome de Jesus, libere. Em nome de Jesus. Mão suando frio, né? Em nome de Jesus. Isso vai melhorar, minha filha. Em nome de Jesus. Olha, o Senhor tá aí com você. A vida dele, o Espírito Santo, esse que a gente tá tratando agora. Que a gente tá falando agora. Ele está com você e a gente está intercedendo aqui no mundo espiritual. Estamos neutralizando toda a ação do inimigo sobre a sua vida, sobre a sua casa, no poderoso nome de Jesus. E eu declaro você agora coberta pelo sangue de Jesus. O sangue que venceu o inimigo das nossas almas. A gente desfaz todo o mal sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai respirando, minha filha. E vá declarando, eu sou sarada e curada em nome de Jesus. Nenhum mal me alcança, no nome poderoso de Jesus. Vá declarando. Vá propagando isso. Abra os seus lábios agora para declarar sobre isso. E saiba que você não está só, além do seu esposo, o Espírito Santo da verdade está aí com você. Em nome de Jesus. Você quer que eu faça uma ligação agora, é? Deixa eu ver se eu consigo aqui te chamar, vê se. Naya, deixa eu tentar, pronto. Eu apertei aqui, Nayane. Como é que você tá, minha filha? Vai respirando. Foi do nada, foi. Começou a surgir agora, foi. Não, de tarde, né? Eu tinha ido para uma oração, 3 horas da tarde. Aí quando eu cheguei, eu me estressei, né? Um pouco aqui em casa. Aí merendei, tomei café com cuscuz, mais estressada, né? Aí quando eu terminei de comer, eu comecei a sentir uma dor no meu estômago. Aí levei meu filho para a areninha para jogar bola lá e fiquei com aquela. E o meu marido direto, que diacho que tu tem, só cuspindo. Aí eu não tô bem, eu tô me sentindo mal, tô ruim. Bora pra casa? Aí vim pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, peguei meu beijo tão branco, ó. É, porque você passou mal, né? Não tá se sentindo bem, mas tá bem. Olha, vê só. A gente Aí sabe eu, que eu comecei, né, a sentir essa coisa, esse esse mal. aperto no peito. Aí eu peguei, tirei o sutiã, né, que eu tava com o sutiã. Aí me deitei aqui na cama e o meu marido ficou aqui, né, me beijando e falando, filha, se acalma, se acalma. Aí o meu filho, mas eu não tô bem, eu tô sentindo uma coisa ruim. Tira aqui meu sutiã, aí eu tirei o sutiã. Aí comecei a ficar com as mãos assim, ó, suando, gelada, parece uma geladeira. Os pés também do mesmo jeito, é tanto que eu desliguei o ar-condicionado, pensando que era com frio, né? Desliguei o ar-condicionado, mas eu tô do mesmo jeito.
E aquela, tipo assim, ele tava nesse instante aqui falando comigo ali na porta, né? E eu, tipo, olhando pra ele, mas eu, tipo assim, querendo como fosse desmaiar. Eu sei. Você tem um senhor, né? É Nayana, né? É Nayana, é? É, Você já, Nayane, você já é filha de Deus, né? Você já tem um senhor. já. Amém. Deus, minha amada. Veja. Mas veja, a gente sabe que o corpo da gente é frágil. Certo? Às vezes a gente se alimenta de algo que vem uma má digestão. Acontece. Só que você frisou, você mesma frisou, olha, eu me irritei, né? Aí o mal, talvez você pode ter propagado alguma palavra que foi a brecha para o inimigo lançar sintoma, uma seta, porque ele é inimigo das nossas almas. O prazer dele é matar, roubar e destruir nossas vidas. Tu tá entendendo? Então ele pode ter lançado uma seta para você. Então nesse momento, minha filha, faça uma reflexão. Se você lançou algo ou se guardou a raiva, libere. Não fique com isso, porque isso é comida estragada. E comida estragada faz mal pra gente. Entendeu? Seja o que for, você não precisa nem me dizer o que for, não importa. Mas se você obteve isso de algo, alguma palavra contrária, alguma coisa que você se entristeceu profundamente, e você olha, não, libere, libere, não guarde. A raiva veio, aí você, a gente, né? O nervoso, você ficou com aquela raiva e começou. O mal-estar, porque você tinha acabado de comer, então já começou aquele mal-estar, aquela agonia, suando frio, tá entendendo? Então houve uma seta do inimigo aí para tentar prejudicar você, mas ele tá neutralizado no poder do nome de Jesus nesse momento, né? A gente tem o Espírito Santo tá aí dentro de você, Nayana. Aleluia. Entende? Ele está aí dentro de você, minha filha. Então, olha, não guarde. Se você estiver guardando alguma coisa, seja de hoje, porque ele irritou, ou alguma coisa que esteja, né, que você vivenciou, que está vivenciando, e você guarde, não vale a pena. Ele, veja, eu estava falando, ele não tem mais legalidade sobre a nossa vida. Nós somos seladas em Deus, a gente tem um dono. A única forma que ele tem para tocar na gente, seja na saúde, em qualquer outra área, é se existir algum tipo de brecha. Então, minha filha, em nome de Jesus, analise você, não estou te acusando, eu estou conversando e lhe ensinando. Entende? Se existe algum tipo de brecha na hora da raiva. Porque uma raiva, se você pegar, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Né? Talvez você se irou e deixou a ira tomar conta, a ponto de dessa seta ter pego em você, tá? Mas, no nome de Jesus, libere agora, libere quem fez, o que foi, não importa, sabe? Talvez a pessoa que fez tenha um conhecimento de Deus, foi também usado pelo inimigo, sem saber. Muitas vezes é usado com palavras, com ações que nem sabe, nem imagina, entendeu? Então, em nome de Jesus, minha filha, olha, fecha teus olhos, vou fazer uma oração olhando para a tua vida agora, né? Primeiramente, você libere perdão. Pai, você diz assim, Pai, em nome de Jesus, eu não fico com essa raiva. Eu libero agora, Senhor. Vá dizendo, vá declarando aí para ele, porque é ele quem faz, é o Espírito Santo que faz. A gente não faz nada, ele faz tudo. Né? Então, em nome de Jesus, olha, eu libero, não quero guardar raiva dessa pessoa, seja quem for que realizou. Em nome de Jesus, Pai, eu libero agora, eu me perdoa, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Para que o poder de Deus caia sobre a sua vida agora, minha filha. Você precisa primeiro pedir perdão aí do que você guardou, do que você, né, declarou, não sei se chegou a proferir algo. Mas vamos orar pela sua vida. Feche seus olhos, tá? Pai, em nome de Jesus. Neste momento, Pai, não existe distância no mundo espiritual. Como tua filha, que estou aqui e que foi nos dada autoridade pelo nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de Nayana agora. O teu poder visita o corpo dela agora. Neutraliza toda seta do inimigo, da cabeça até a ponta dos pés. Meu Deus, eu neutralizo agora com poder, Senhor, do Espírito que já habita dentro dela. Todo mal caia por terra no nome poderoso de Jesus. Toda seta seja destruída agora no nome poderoso de Jesus. Todo mal nós repreendemos agora. Saia da vida dela agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, todo mal-estar, toda ânsia, todo gelo nas mãos, toda dor de cabeça, toda dor no estômago, não importa. Saia agora no nome de Jesus.
Nós estamos dando uma ordem para esses sintomas bater em retirada agora, no nome poderoso de Jesus. Ela já pediu perdão, ela já quebrou as palavras que foram proferidas, e o Senhor agora é que vai realizar com poder sobre o corpo dela. Inimigo, você não tem vez sobre essa mulher. Não tem vez, ela é selada pelo Espírito Santo da verdade. E se houve alguma brecha, ela se arrependeu e já fechou neste momento. No nome de Jesus. No nome de Jesus te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor faz, o Senhor executa, o Senhor realiza, e que a paz que excede todo entendimento possa passear na mente, e no corpo de Nayana agora, que teu refrigério alcance essa vida no nome poderoso de Jesus. É no nome poderoso de Jesus, nesse nome que está acima de todo nome, nesse nome que já venceu o inimigo das nossas vidas. É esse nome que está sarando e curando ela agora, que todo sintoma está saindo no poderoso nome de Jesus. Opera, Jesus, agora sobre a vida da tua filha. Te damos graças, porque o maior interessado em executar é o Senhor. Ajuda a tua filha cada vez mais, Senhor, de que andar seguro nos teus caminhos e que todas as brechas que possam tentar vir sobre a vida dela sejam tapadas para a glória do teu nome, e que ela dê passos seguros em ti, Senhor. Que ela te deseje cada vez mais e tenha mais e mais percepção do poder que habita dentro dela. O poder sarador, o poder que cuida, o poder que liberta, o poder que realiza todas as coisas no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos, unimos nossa fé agora na execução desse mal, na repreendendo e quebrando pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como você tá, minha filha? Tá se sentindo melhor? Tô melhor. Tá melhor. E vai ficar bem, vai respirando. Olha, veja como Deus é tremendo. A nossa respiração. Quando a gente faz assim, ó, e solta, a gente tá declarando Iavé, é a vida de Deus dentro da gente, sabe? Entrando, visitando os pulmões, visitando todo o corpo. Então vai respirando assim, ó. Respira e solta. Não deixa a seta ficar na tua mente. Não deixa. Não deixa, foca na cruz, que foi na cruz que te libertou, foi a cruz que te resgatou, entende? Não, porque é isso que o inimigo quer, que a gente fique pensando negativo, que a gente fique, né, entristecida com o que ouviu, com o que viu, seja o que for. É como eu estava falando agora, a gente tem que se policiar os cinco sentidos. Porque o sentido é o que o corpo sente. O que toca, o que vê, o que fala, o que sente, o que ouve. Se a gente não blindar esses cinco sentidos, minha filha, a gente come comida estragada do inimigo. Aí vem todo o corpo. Entende? Então, Uhum. não. Pega essa nojeira, seja o que for, aí, jogue no lixo, dentro do balde do lixo. Não. Não, não, não fique com isso. Não fique. Se você ficar com isso, é a brecha que o inimigo quer. Para lançar coisas na sua mente, no seu corpo, você sentir mal, ficar gelada. Como é que tá, irmão? Veja se tá melhor. Tá, ainda tá Mas, gelado um pouco. mas É, vai melhorar. eu fui pra oração, né? Aí quando eu cheguei, porque eu e meu marido nós estava separados, né? Eu tinha ido embora, né? Ele estava afastado do caminho do Senhor. Acabou que eu também me afastei, né? Comecei a ir para as festas também junto com ele. Aí quando foi um certo dia, eu peguei e falei para mim mesmo, não, isso daqui não é vida para mim. Eu tava orando para tirar ele do caminho, que ele caiu, e eu acabei caindo também junto com ele. Não, isso daqui não é para mim não. Né? Se ele quer viver nessa vida, ele fique só. Aí peguei as cores do meu filho e fui embora. Aí tava lá no interior, né, sozinha, sofrendo lá no interior, morando de aluguel, sem ter trabalho, né, comecei a sentir essas mesmas coisas que eu tô sentindo aqui, né, fui pro hospital lá passando mal, com a dor muito forte nesse lado todo aqui do mente,
Aí lá o médico disse que eu tava com. Não tinha dado nada no meu coração, tava tudo ok. Que aquilo dali era uma crise muito forte de ansiedade. É. Aí passou um tal de centralina para me tomar. Eu disse que não ia tomar, né? Eu não falei para ele, mas cheguei em casa e falei, eu não vou tomar isso, que eu não sou doida, eu não sou doente, eu não tenho nenhum problema, eu não vou tomar. Eu vou buscar Deus, que Deus vai me curar. É. Comecei para a igreja lá, procurei, falei com os vizinhos, como eu não conhecia nada lá, fui para um canto que eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, né? Aí lá eu procurei com os vizinhos, onde era que tinha igreja mais próxima, o vizinho me mostrou uma igreja, eu comecei a ir, né? O pastor e a pastora ia me buscar todo dia de moto, lá mais meu filho, comecei a ir, né? E o inimigo, ele trabalha totalmente para você, deixar você cega, né? Como eu estava separada do meu marido, né? E eu estava orando para Deus tirar ele do meu caminho, se ele não queria nada com Deus, e colocar uma pessoa boa no meu caminho. Só que eu não estava sendo sábia, eu não estava orando só no meu pensamento, eu estava orando e o inimigo escutando, porque eu estava falando, como eu estou falando com a senhora, né? Aí o que foi que aconteceu? Ele preparou, o inimigo preparou um prato, colocou um homem no meu caminho, né? E eu achando que era cego, não, foi o Senhor que mandou o vaso do jeito que eu estava pedindo, que não bebia, que não usava droga, que não me batia, me tratava bem, isso e aquilo. E me envolvi com esse rapaz, estava indo com ele, né? Comecei a levar ele para a igreja comigo. Quando foi um dia, eu entrei num. Quando foi um certo dia, eu tive uma crise muito grande. Entrei numa live, não sei se a senhora já ouviu falar num pastor, que o nome dele é Júnior Dantas. Já ouviu falar, senhora? Pastor Não, Júnior Dantas? Nunca não, ouviu? não. Aí eu tava num certo dia, eu tava numa crise desse jeito aqui que eu tô agora. Muito forte, que eu não conseguia deitar, não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar de jeito nenhum. Já tinha lido o Salmo 91, já tinha louvado 7 hinos de sangue da harpa. E nada de ficar melhor, e nada de ficar melhor. E o rapaz me controlando, mandando ficar calmo, mandando respirar, e isso e aquilo. E eu entrei, fui lá pra sala, deixei ele lá no quarto, que eu não conseguia nem ficar perto dele. Fui lá pra sala e peguei e entrei no Instagram. Aí com que eu entrei no Instagram, esse pastor tava online. Aí eu entrei na live dele, pedi oração. Aí ele pegou, me levantou, que nem a senhora fez, né? Pra eu ficar ao vivo com ele. Aí ele pegou e orou por mim. Aí falou assim: eu já tava agoniada. Já tava do jeito que eu tava, né? Aí ele pegou e falou assim: irmã, eu tô te vendo sem cabelo. Aí com que ele falou isso, eu fiquei mais agoniada, né? Eu tô te vendo sem cabelo. Aí botou um pano na cabeça. E te vejo com um pano na cabeça. Aí eu, como assim, pastor? Eu te vejo com câncer, né? O inimigo, é, uma mulher pegou uma foto tua e fez um trabalho para tu e o inimigo furioso lançou um câncer sobre ti. Aí eu fiquei aperreada. Eu fiquei tão aperreada que eu não fiquei na live, mas eu saí da live. Aí ele pegou, antes de eu sair da live, ele falou assim, ó, fale comigo no privado. Aí eu peguei e saí da live e falei com ele no privado. Quando terminou a live, ele me respondeu. Aí ele falou assim, ó, se você quiser que eu entre e comece uma campanha amanhã para você, para Deus lhe curar, você me dê R$ 240 para mim ir pro monte, fazer uma campanha para Deus lhe curar. Eu fiquei horrorizada, que eu disse assim, pastor, eu não tô trabalhando, eu tô aqui me virando só porque Deus é misericordioso, mas eu não tô trabalhando. O colégio do meu filho é público. Graças a Deus é integral, passo o dia no colégio, então ele come por lá. Eu, sozinha dentro de casa, eu me viro para comer qualquer coisa. Meu Bolsa Família, no lugar de ter continuado o mesmo valor, diminuiu. Então, eu tô me virando com o que eu posso. Então, eu não tenho esse dinheiro para lhe dar. Então, quer dizer que o senhor não vai orar para mim, para Deus me curar, só porque eu não tenho os R$ 240? Aí, tudo bem. Aí eu peguei, do nada, me veio uma irmã daqui da onde eu morava, né? Pra mim falar com ela, né? Pedir oração a ela. Aí ela pegou, ligou pra mim, chamada de vídeo, né? No WhatsApp. Aí pegou e falou assim: Nayana, tem calma, respira, te acalma. Fala o que tá acontecendo. Aí eu contei, né? A história da live, contei o que eu tava sentindo. Aí ela, Nayana, quando eu terminei de contar tudo pra ela, Nayana, me perdoe. O que esse pastor falou pra você não é de Deus.
Assim que você terminou de me contar, eu já senti. Não foi de Deus. Ninguém que faz a obra do Senhor vai cobrar o trabalho do Senhor, né? Aí ela pegou assim, bora orar, vamos orar. Aí começou a orar. Aí com que ela terminou de orar, quando ela começou a orar por mim, orou por mim, né? Começou a ser usada por Deus e começou a falar. E eu comecei a chorar, botar aquilo pra fora, chorar. Melhorei, né? E Deus começou a usar ela, né? Dizendo que eu parasse de estar buscando Deus aonde ele não estava, né? Que era na live, né? Aí ela pegou e começou a ser usada para falar do meu casamento, né? Que eu tinha sido desobediente, que eu estava fazendo coisas da minha vontade, não da vontade do Senhor. Porque sempre quando eu ia para os cultos, né, de senhoras, de mulheres aqui, Deus sempre falava comigo para mim ficar em silêncio, né? Porque como meu marido estava afastado, né, ele passou 4 anos na igreja, eu levei ele aceitou Jesus, mas passou 4 anos na igreja comigo, mas se afastou. Aí ele começou a beber, né, a usar droga, isso aqui lá. E sempre o povo era usado para mim, por Deus, para me ficar calada, para me ser sábia, ficar calada, mas eu não fazia o que Deus mandava eu fazer. Eu chegava em casa, encontrava ele bebê, eu brigava, né? Eu discutia, eu chamava ele de cachaceiro, eu chamava ele de drogado, né? E aquilo dali, no lugar de acalmar ele, estressava mais aí ele ia beber mais, usava mais droga, né? Isso e aquilo. Aí eu sei que aquilo dali me estressou tanto que eu peguei e falei assim: ah, quer viver nessa vida? Pois então vive só que eu vou me embora. Não quero. Aí ela começou a ser usada por Deus e falar, né, que eu não tinha sido sábia, que eu estava aí, mas por minha vontade, não era por vontade do Senhor, mas Deus estava preparando e Deus ia me levar de volta para o canto que não era para eu ter saído, isso e aquilo, né? E eu tô de novo, né? Eu não estou mais no interior, eu tô aqui de novo na casa do meu marido, né? Como Deus tinha falado que ia me trazer de volta, né, pro canto que eu não tinha saído, do canto que eu tinha saído, que não era para me ter saído. Eu voltei de volta. Ele se reconciliou, né, tá na presença do Senhor, né? Domingo passado ele se reconciliou, tá indo pros caminhos. Mas só que o inimigo tá me usando, me setando, por quê? Eu fico desconfiando, né? Tipo, quando ele sai, que ele volta, alguém fala com ele, aí eu digo, tá fazendo o quê? Tá falando o quê? Né? Quando eu fui para a oração de tarde, aí quando eu cheguei, ele estava na calçada conversando com uma pessoa que antes de nós se separar, me dava muito conselho. Ele não quer nada na vida não, deixa ele, isso e aquilo. Aí eu entrei com a cara feia para tudo assim, ele veio também, né? Ele percebeu que eu entrei com a cara feia, então aí ele veio. Aí eu peguei e falei assim: tu tava fazendo o que ali na calçada? Conversando com ciclano, com fulano. Já tava falando da nossa vida pra ele. Aí já me estressei, né? Já falei um bocado de coisa. Aí eu deveria ter ficado era no interior mesmo, deveria nem ter vindo pra cá. Aí já estressei com meu filho. Eu tinha comprado 2 chocolates ontem no culto. Aí um era pro meu filho e outro era pra mim. Aí o dele ele comeu e o meu eu deixei na geladeira pra comer hoje, né? Aí quando eu cheguei, eu estressada já com meu marido, me estressei, né? Aí eu peguei e fui abrir a geladeira pra procurar o chocolate. Não achei. Eu, cadê meu chocolate? Aí o menino falou, eu comi. Eu, quem mandou tu comer? Tu não comeu o teu? Eu já me estressei de novo, né? Eu, Ave Maria, aí ele começou, não sei o que, eu comi, porque eu quis comer. Aí eu, ia tentar o cão com reza, não sei o que, né? Aí o meu marido falou, tu foi mesmo pra uma oração? Tem certeza que tu acabou de chegar de uma oração desse jeito? Eu, quero saber de nada não. Eu tô arrependida já de ter voltado. Não sei o que, né? Aí ele pegou, aí eu vim pra cá pra cama, né? Aí fiquei mexendo no celular, passa o bracinho, aí ele veio. Minha filha, você tem que saber, primeiro entender as coisas, o que eu tava lá sentado. Quando você não tava aqui e eu tava me entregando às drogas, à bebida, ele me deu muito conselho. Ele me deu muito conselho pra mim sair disso, que isso, para mim retornar de novo minha família, pra mim ir atrás da minha família, isso e aquilo. Aí já eu não, como ele falou aquilo, então eu não falei o que ele falava pra mim, né? Eu fiquei calada, Hum. né? Já que ele dava conselho pra ele pra retornar a família dele, pra ele sair dessa vida que isso não era vida pra ele, isso e aquilo. Então eu não falei o que ele falava pra mim, né? Fiquei calada.
né? Aí foi da onde com que ele veio conversar comigo, explicar isso e aquilo, né? Tudo tu já pensa maldade que eu tô usando droga. Eu não tô usando, não é fácil. Tá sendo difícil pra mim, mas você não tá me ajudando. Tu tá me julgando. Tu sai pra um canto, quando chega, tu já acha que eu tô usando droga escondido de tu, isso e aquilo, né? E eu fiquei calada porque eu sei que eu tô errada, né? Aí então, como eu fiquei calada, no momento de eu dizer, não, pô, então me perdoe. Não, eu não falei isso pra ele, fiquei dentro de mim, fiquei me cobrando dentro de mim, né? Fiquei, pô, meu, tô errado, e não pedi perdão a ele, mas também não pedi perdão, fiquei dentro de mim. Aí fui pro campo, né? Jogar bola e aquela coisa dentro de mim, aquela coisa ali. Aí nós começamos a conversar sobre perdão, né? Aí eu falei pra ele que sexta-feira eu fui pro monte, né? Ele lá no monte, Deus usou um varão lá, dizendo que eu liberasse perdão, que tinha uma mágoa muito grande dentro de mim, né? Que é da minha, que a minha mãe, ela prefere a minha cunhada do que eu, que sou filha, né? Ela me rejeita muito, porque eu não sou filha de sangue, eu sou filha adotada, né? Eu não conheço mãe nem pai de sangue, né? Aí, então, como eu sou adotada, ela me rejeita muito, né? Ela não gosta desse meu marido, né? Aí, quando ela soube que eu tava com esse rapaz lá no interior, ela dizia: esse daí é um rapaz de direita, esse daí é o rapaz certo, agora esse daí é o rapaz de Deus, que não bebe, não usa droga, né? Isso e aquilo, tá indo pra igreja com você. Aí quando ela soube que eu agora já tô de novo de volta na minha casa com meu marido, ela não falou mais comigo, né? E eu tô até com medo de ir lá falar com ela pra não ouvir as coisas que ela vai falar, né? Porque ela não gosta do meu marido. Mas quando ela tentou se matar, foi ele que socorreu ela. Ela tá viva hoje por carro dele, que botou ela dentro do carro e levou ela pro hospital, né? Ela já tava roxa, né? O médico disse que eu não tivesse levado ela logo, ela tinha morrido. Mas ela não gosta dele, ela quer ver o cinzento na frente dela, mas não quer ver ele, né? Então, desde o dia que eu cheguei, eu não fui lá ainda, porque eu sei que ela vai falar muita coisa comigo, né? É tanto que teve uma pessoa que falou assim: tu tá morando com a tua mãe? Aí eu, não, não moro com a minha mãe, tô morando na minha casa e eu não tô falando com a minha mãe, eu não quero nem ir lá, porque eu sei que ela vai se meter na minha vida, vai falar besteira comigo. Aí quando foi sexta-feira lá no monte, né, Deus falou, né, que eu tinha uma mágoa dentro de mim, que eu era muito rejeitada, né? E eu me sentia só. E Deus queria que eu liberasse essa mágoa, liberasse esse perdão dessa mágoa que eu tenho dentro do meu coração, que enquanto eu não se liberar essa mágoa que eu tenho dentro do meu coração, ele não pode trabalhar na minha vida do jeito que ele quer, É porque eu fico verdade. guardando essa mágoa. Aí eu tava falando com ele lá no campo, né, lá na areninha, vendo meu filho jogar com os amiguinhos dele, e eu tava falando com ele, né, ele, pois vá, pois amanhã vá lá na sua mãe, peça perdão a ela. Se ela falar as coisas que você escute ela falar, mas diga, mãe, mas eu quero lhe pedir perdão. Eu sei que a senhora não aceita, mas a minha vida pertence a eu e o meu marido, e a Deus. Sei que a senhora não aceita ele, isso e aquilo, mas eu quero lhe pedir perdão por tudo, por me sentir magoada, porque a senhora prefere mais os outros do que eu me sinto rejeitada, isso, aquilo, né? E deixar ela e Deus, se ela me perdoar, sim, e ela não me perdoar, não. Mas aí eu falei pra ele, né? Mas eu tô com medo de ir lá e não aguentar, porque tipo assim, eu peço muito a Deus pra mudar esse meu jeito. Eu sou muito assim, eu sou de um tipo de uma Ouvi. pessoa que eu não aguento ouvir muito, né? Tipo, se eu sei que aquela pessoa vai falar algo de mim, eu não quero nem pisar lá. Ou então, se eu ouvir, eu me estresso, né? Já guardo mágoa dentro de mim, né? Sexta-feira, quando eu fui pro monte, aí tinha algumas irmãs que não sabiam que eu tinha voltado, né? Pra cá, né? Que eu não com algumas pessoas daqui. Aí quando foi sexta-feira que eu subi com as meninas pro monte, aí eu já fui sem ninguém saber, mas quando eu cheguei lá, elas me viram, né? Aí teve umas que sabe da história que eu tava vendo com meu marido aqui dentro de casa, falou assim, ali a Nayana, aí teve outra que falou, já voltou pro marido. Não sabe nem o que quer da vida. Porque deixou o marido, porque isso era aquilo, se envolveu com outro, aí agora já voltou de novo para viver a mesma vida. Não deixou nem o marido se libertar direito. Aí, né, aí o inimigo ele é tão sagaz, irmã, que ele deixou eu ouvir o que elas estavam falando,
né? E eu já tinha falado comigo mesmo, né? Quando eu soube que todas iam para o monte, eu falei assim, Senhor, eu vou para o monte porque eu quero subir lá naquele lugar e ouvir o Senhor falar comigo tudo aquilo que eu preciso ouvir do Senhor, né? E quando eu ouvi elas falando isso de longe, eu estava bem longe dela, mas o inimigo permitiu eu ouvir todos os detalhes que elas estavam falando, né? E eu falei, Senhor, já orei, já pedi tanto pro Senhor colocar um tampão no meu ouvido para mim não ouvir o povo falando mal de mim, para mim não se machucar. Porque toda vez que eu acho que eu encontro pessoa que vai me ajudar na fé, que vai me dar força para me se levantar, para me erguer, sempre eu me machuco com pessoas, né? Eu achava que eu tinha, porque é um grupo de mulheres, só mulheres, né, de oração. Eu achava que eu tinha achado um grupo de oração de mulheres que também estão orando por coisas que eu também estou orando e agora eu me machuco com essas mulheres, né? Porque lá na minha igreja eu já tinha sido muito machucada com coisas que eu ouvia também falando sobre mim, sobre meu marido, né? E eu tinha saído da igreja por causa disso, né? E meu marido também saiu por causa disso, da igreja. Aí eu peguei esse Senhor, meu Deus, por que que nunca eu encontro pessoas pra ficar ali me dando força, não, irmão, tu vai conseguir, tu vai vencer. Aí hoje lá na oração, né, eu falando, uma das irmãs que tinha falado, eu falei assim, ó, irmã, tu sabia que sexta-feira eu quase não ia pro monte, não ia receber o que Deus falou comigo sexta-feira lá no monte? Ela, por quê, irmã? Porque eu ouvi a senhora, a outra irmã e a outra irmã falando de mim. Aí ela pegou assim, sério, irmã? Mas eu só falei assim, assim. As outras cores que tu ouviu, quem falou foi as outras irmãs. Aí eu sei, eu ouvi cada coisinha de cada uma que ouviu. Aí ela, irmã, mas tava tão longe de tu. Aí o inimigo deixou eu ouvir tudo. E ele ainda acertou no meu coração pra mim não ir pro monte. Mas eu disse, eu vou, Senhor, não vou ouvir essa voz que tá falando comigo, eu vou pro monte. Porque eu sei que o Senhor lá em cima do monte vai falar comigo. E quando chegou lá no monte, né, eu chorei, eu chorei. E Deus usou um rapaz, né, que nunca nem me viu na vida, eu nunca nem conheci, nem primeira vez que eu tava vendo aquele rapaz, né, que tinha ido junto com a gente pro monte. E Deus usou ele e ele falou tudo que eu queria, né, ouvir da boca do Senhor, né? E ela pegou assim, irmã, aí ela pegou, olhou pra mim e falou assim, ó, irmã, quando eu falei isso, né, que eu, meu Deus, será que eu não tenho sorte de encontrar amigas, né? Será que eu nunca vou ter amiga para poder conversar sobre o que eu passo e ficar só entre eu e ela? Aí ela pegou e olhou para mim e falou assim: irmã, sabe por quê? Porque Deus não quer que tu fale da tua vida para ninguém, só entre tu e ele. Então é por isso que tu nunca vai ter uma pessoa que tu quer como amiga, assim, para tu desabafar, porque Deus quer que tu se desabafe só com ele, com mais ninguém. Aí eu peguei assim, amém. Agora eu acabo de crer que é verdade. Deus só quer que eu fale só com ele. Porque todas as pessoas, irmã, que eu tento me aproximar assim, porque eu acho que agora é minha amiga, eu não, agora eu vou ter aquela amiga de fé para poder, quando eu precisar dela, ela tá ali comigo, né? E sempre eu me decepciono com isso, então eu acabei de crer que Deus não quer que eu tenha assim amiga para me desabafar, que eu me desabafe só com ele, porque só ele que pode me ajudar, mais ninguém. Veja, minha amada, o que é que a Bíblia diz? É importante, veja, eu vi toda a sua historinha, né? Você resumiu. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra, sabe? Para a gente não ir levar de todo o vento de informação. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmão. Veja. Então, não quer dizer que você não possa ter pessoas que realmente estão ali buscando o Senhor, que tem palavras de encorajamento, que lhe instrui à luz da palavra. Existe. Mas também no meio a gente vai se deparar com pessoas que dizem ser amigo e não é. Por isso que a Bíblia instiga a gente, não a gente desprezar pessoas desse tipo. Mas para a gente querer crescer em Deus, é preciso se familiarizar com pessoas que têm Deus igual a gente ou mais do que a gente, sabe? Não é fazendo acepção, mas para evitar esse tipo de coisa, de entristecer. É por isso que a Bíblia diz, né, que a gente não pode colocar expectativas em pessoas, porque pessoas falham, entendeu? Nem pessoas e nem coisas. Pessoas falham, coisas é temporárias.
A única coisa que é eterno é o Senhor e a sua palavra. E a existência da vida de Deus sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo. Não existe pessoa melhor e mais verdadeira do que o Espírito Santo que está dentro da gente. E ele vai lhe conduzir a pessoas que de fato estão alinhadas em Deus. Pessoas que renovam a mente. Porque se a gente não viver uma vida de renovação na palavra, a gente falha com o próximo. Agora, isso é qualquer um. Sou eu, sou você, é você. Entendeu? Porque somos falhos. Mas se a gente cada dia mais desejar crescer em Deus, buscar na sua palavra, orar, desejar errar menos, quanto mais eu leio Bíblia, a tendência é minha vida ser cada vez mais alinhada em Deus. Entendeu? Então essas coisas elas vão diminuindo, pessoas vão deixando de nos entristecer. A gente até acontece, mas você não vai estar mais sendo movida por esse tipo de atitude. Entendeu? Porque é isso que o inimigo vê. Vê que você já passou tanta situação e ele usa justamente a parte que você está mais frágil, decepção, pessoas que levantaram calúnia, que lhe rejeitaram. Ele é astuto. O inimigo ele não vem de todo jeito, não. Ele estuda a nossa vida, ele vê, sabe, cada situação para tentar impedir, para tentar atrapalhar. Então, meu amigo, o que é que eu lhe digo nesse momento? Deseje buscar em Deus. Se você se arrependeu e quis dar uma nova oportunidade a seu marido, você tem que começar a confiar em Deus. Porque se você colocar suas expectativas em Deus, sabe? A sua confiança nele, o Senhor não vai permitir que ninguém atrapalhe o seu crescimento, a sua vida. Tá entendendo? Mas se você viver uma vida dessa, desacreditando no seu esposo, trazendo o passado à tona, você não vai conseguir viver, Anaína. Vai viver doente assim. Porque a mente está tão cheia de informação errada que é isso que está regindo sua vida. Aí você começa a passar mal, entendeu? O inimigo usa setas, você tem facilidade de cair, porque sua mente está tão cheia de decepção, de coisas que você passou. Aí o medo quer tomar conta, a ansiedade quer invadir sua alma, tá entendendo? Aí os sintomas, coração palpitando, ansiedade, falta de fogo, gelada, é isso que acontece. Então o que é que eu quero dizer? Não só para você, para mim, para todos que vão ver essa live gravada. Sabe, comece a desejar cada vez mais conhecer o Espírito Santo que habita em você. Porque ele está dentro, veja, a gente vai terminar essa live, mas ele continua aí dentro de você. Entendeu? Ele tá junto com você para lhe ajudar. Ele é uma pessoa bendita de Deus que cuida da gente. Então, ele vai direcionar pessoas certas no seu convívio do seu esposo. Sabe? Não fique trazendo o passado à tona. Quem gosta de lançar o passado na nossa cara é o inimigo. Pra gente se apavorar. Tá entendendo? Não tem, minha filha. Olha, passou. O próprio nome já diz: passado, passou. A gente só tem que lembrar do passado que Jesus fez na cruz, que ele morreu pelas nossas vidas. Aí a gente tem que lembrar. Mas outra coisa, não. Se você decidir uma nova vida com seu esposo, é para frente. Não tem que se atemorizar, viver com medo. Eita, ele vai falhar, vai acontecer de novo. Ah, não, senão você não vai conseguir viver. Entendeu? Confie no Deus que você conhece. É tempo de mergulhar mais em Deus. É tempo de buscar a sua palavra. É tempo de orar mais. Porque quanto mais eu e você, nós oramos, meditamos na palavra, mais fortalecidas a gente fica. Porque a força maior já está dentro da gente, que é o Espírito Santo. Ele é quem capacita, ele que nos ajuda, ele que nos corrige, ele que nos instrui, ele que nos ajuda, ele que nos protege. Tu entende? Então, minha filha, olha. E outra coisa. Você vê, antes de você falar qualquer coisa, eu disse, olha, se tem algo que tá ali mago, que você tá triste, tá guardando mágoa, eu libero. Eu nem sabia da sua vida. Veja como o Espírito Santo é lindo. Entendeu, minha amiga? Veja, veja como ele faz. Então, assim, não é a primeira vez que Deus trata com você a respeito. Não guarde, não, minha filha. Se sua mãe, por falta de sabedoria, está priorizando A ou B, Deus vai tratar com ela. Faça a sua parte e deixe que Deus operar dele nela. Entendeu? Vá na casa da sua mãe. Ô, mãe, eu vim aqui para lhe pedir perdão. Mesmo que seja ela que está criando situação. Mas você me perdoe, mãe. A senhora é minha mãe. Eu amo sua vida, né? Eu tô cada dia mais, quero crescer em Deus. E pronto. Se ela quiser falar, aguente, deixa ela falar, sabe? O que ela quiser falar, aí você diz, não, mãe, mas a gente tá tentando, a gente tá com Deus, é meu esposo.
Então a gente quer junto romper com essa dificuldade. E eu queria que a senhora entendesse, pronto, entendeu? Se ela quiser dizer coisa, deixa, não vai retrucar. Olha, dois não brigam se um não quiser, entendeu? E libere perdão para a sua vida fluir. A sua vida do seu esposo. Você tem um filho, é? Um filho. Tá mudo. Eu tenho 6, mas com esse meu marido só é um menino. Um menino, né? Pronto, então, É. para Deus, entendesse, para Deus operar o que ele deseja na sua vida. Porque ele tem coisas grandes. Você é filha, você é herdeira. A Bíblia diz que você é co-herdeira com Cristo. Será que tem as promessas de Deus? Está tudo validada para você. Entendeu? Como você ouviu, nós somos seladas, temos o selo, propriedade dele. Agora a gente precisa também andar em concordância, na obediência, no temor, desejando. E uma coisa que eu vou lhe dizer, olha, se a gente for para uma igreja focando em pessoas, a gente não vai para nenhuma. Infelizmente. Sabia? Infelizmente, porque tem em todo canto. Sabe? A gente vai, porque é necessário congregar, que é uma ordenança do Senhor. Lá a gente aprende, lá a gente está na unção coletiva e é fundamental, é importante estarmos lá, entendeu? Vai surgir pessoas que vão apontar, que vão acusar, mas a gente foca no céu, foca no Senhor. Entendesse? A gente não vai para lá por causa de A e B, a gente vai lá para primeiro adorar o nosso rei e quando a gente adora ele, ele distribui sobre as nossas vidas o que ele deseja. Tu entendesse? Então, foco, vá para a igreja, não foque com isso, vá com seu marido. Ele precisa ouvir a palavra para ele ter força para resistir esse problema que já acompanhou a vida dele. Se não buscar em Deus, não tem força. Ele, eu, você, qualquer um. Não tem força. A única forma é buscando, indo para a palavra, lendo a palavra, indo para a igreja, orando, meditando, renunciando coisas que vão atrapalhar a gente. Então a gente não pode ir por ali. Se eu sei que se eu for para um bar, vai me dar vontade de beber, então eu não posso ir para lá. Se eu sei que eu conversando com pessoas que lá atrás me instigaram a usar droga, eu não posso estar com essas pessoas. Porque vai terminar me instigando. Eu tenho que me familiarizar cada vez mais com a palavra. Porque ela vai limpar, ela vai fortalecer, ela vai ajudar, ela vai orientar, ela vai corrigir, ela vai fazer o que é necessário para a gente mudar. Entende? Então, não, mãe, ainda estou na live. Então, minha filha, o que é que eu lhe digo? Não só para você, que outras pessoas vai servir de testemunho para a sua vida, né? Outra coisa que você citou a respeito, né, de um pastor, esqueça essa história, né? Por falta de sabedoria, né? Ele agiu dessa forma, não está em linha com a palavra, mas que Deus alcança a vida dele e abre os olhos do entendimento, né? Então, não não exponha mais isso, sabe? Porque uma falha, principalmente de um líder que está à frente, quando a gente expõe, a gente termina dando margem ao inimigo para trabalhar mais ainda na vida dele. Então, esqueça isso, né? Ele realmente, com a forma que ele falou, não foi uma forma adequada, foi totalmente contrário do que a Bíblia ensina. Mas eu creio que Deus tem desejo de alcançar o coração dele também para que ele não faça isso, porque ele podia ter destruído sua vida mais ainda, né? Com palavras erradas, lançadas de forma errada. Mas vamos embora, a gente está nessa terra aqui, né, de passagem, a gente vai se deparar com muita coisa falha, né? A gente tem que cada dia mais desejar aprender de Deus para a gente não falhar também. As coisas que acontecem ao nosso redor vai servir de ferramenta para o nosso crescimento e a gente se policiar cada vez mais para porque a gente pode também falhar. Porque a gente é humana, a gente está em crescimento, a gente está crescendo de fé em fé, glória em glória, a gente está renovando nossa mente, então a gente está passiva a erros, claro. Erros por um acidente, não erros propositais, né? Que isso aí Deus está vendo e sondando. Mas se a gente falha, porque a gente é humano, e logo se arrepende, pede perdão, muda de direção e avança. Porque o diabo é isso. Ele arquiteta tudo, planeja para a gente falhar e ele ficar cutucando, dizendo, tu fizesse isso? Tu não fizesse isso? Fica apontando, acusando, botando julgo. E a gente, se não for esperto, dizer, eu acho que é isso. Não, me arrependi, acabou, ficou para trás, vamos para frente. Entendesse? E não deixar ele dominar as nossas vidas. Então, minha filha, em nome de Jesus, o que eu lhe oriento
né? Que você deseje cada vez mais avance, vá para a igreja com seu esposo. Se nessa igreja você não está se sentindo bem como gostaria, procura outra, sabe? Porque se ficar, não é que, entenda, se tá lá, já aconteceu várias coisas, você fica pensando, em vez de estar ligada na palavra, tá pensando, porque certas irmãs falaram, não sei o quê, você vai pecar. Então é melhor você ir para outro cantinho, né? Recomeçar a sua vida com seu marido e seu filho e avançar, porque o que Deus tem é muito, né? E tudo que vocês enfrentaram, para a glória de Deus, vocês estão aí vivos, ó, já passou. Hoje já está no ano. Vê, se você olhar para trás, veja o que você já enfrentou, né? Entendeu? Tudo é passageiro. Avance. Vá amanhã com seu esposo, vá amanhã na casa da sua mãe. Não tenha medo, não. Medo é contrário de fé. E os filhos de Deus têm ousadia. Entendesse? A Bíblia diz que ele não deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Você é ousada, chega lá, seja o que for, vai saber ouvir, sabe? Vai filtrar, mesmo que entre aqui, mas você não vai deixar que aquilo caia para o seu coração, que ela disser. Vai saber entender, porque muitas vezes a mãe só quer o bem dos filhos. E às vezes elas não sabem como conduzir palavras. Aí diz de todo jeito, machuca. Tu tá entendendo? Mas não é o desejo do coração, é porque ela também precisa ser tratada. Tu entendesse? Então, assim, avance, renuncie o que tiver de renunciar, coisas que não agradam ao Senhor. Eu, você, todos nós. Obedecemos o que tem chego para as nossas vidas, para poder a gente ver o poder de Deus na nossa casa. Sabe? E ele vai alinhando tudo. Ele vai ajustando a saúde sobre o seu corpo, ele vai blindando. A Bíblia diz que se eu e você atentar para a palavra dele e obedecer o que ele diz, é saúde até para o nosso corpo. É a Bíblia que diz, ela diz é real, né? Então, olha, aí vem aquele versículo para a gente, que está em João 15. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, ter cuidado no que ele está ensinando, a gente vai pedir o que quiser que será feito. Se a gente obedecer, existe uma condição aí, eu e você obedecer. Permanecer nele, a gente já permanece, que tem ele. Mas as palavras dele permanecer na gente, a gente vai pedir o que quiser e será feito. Vê que Deus tremendo. Entendesse? Mas tem uma condição, é obedecer. E quando eu e você obedece, as bênçãos vêm e correm e nos alcança. Está lá em Deuteronômio 28. Entendeu? Então fique firme. Vá amanhã resolver isso. Feche essa brecha. Você vai ver como as coisas vão fluir mais ainda. Entendeu? E Deus vai operando. Conte comigo em oração. Vou botar o seu nome no meu quadro de oração. Precisar falar comigo, fale no privado. Tá certo? Depois eu dou para você meu telefone. Você querendo falar, tiver aperreada. Estou um pouco ansiosa, porque, claro, entenda, não vai ser de uma hora para outra que tudo isso vai. Não. Porque você vai ter que ir buscando Bíblia. Vai ter que se fortalecendo na palavra, entendeu? Mas quando vem ali o aperreio, Fabiana, aí tá, a gente ora, a gente conversa, eu mando versículos para você estudar e a gente vai aprendendo uma com as outras. Porque eu preciso de você também. Você a gente, irmãs precisam uma das outras para aprender e crescer, porque quem faz é o Espírito. A gente sem ele, ó, é nada. Meros espectadores, mas com ele, que ele habita em nós, minha filha, a gente sabendo ouvir a voz dele, ele vai instruindo. Viu? Você tá se sentindo melhor? Como é que tá? Tá mais tranquila? Tô. Oh, glória, glória a Deus. Fico feliz, viu, em saber que você tá melhor. E você vai me contar, você vai amanhã, depois você vai falar comigo. Fale Ai, comigo. meu Deus, que Ei, medo. você vai dizer, não tenha medo, não tem que ter medo de nada, não. Quem tem o Espírito de Deus, o Espírito poderoso, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus na cruz, está dentro de você e dentro de mim. Não tem poder, não tem medo de nada. Encara tudo. E ajude, pegue junto com seu esposo. Ele precisa de você, você precisa dele. Os dois em unidade, em Deus. Aí vocês vão ver, a coisa vai, olha, fluir da forma que Deus deseja para sua casa. Viu? Jesus. Fale comigo no privado, que eu vou disponibilizar meu número para você. E depois você vai me contar, Fabiana, eu fui lá, a gente se entendeu e vamos embora. Agora, não pense que o inimigo não vai parar de operar, não, meu amor. Ele é astuto, ele Ele, cutuca. ele é mesmo, viu, Fabiana? Sabe por quê? Porque lá no interior eu tava orando.
né? Como eu comecei para a igreja, né? Aí quando eu entrei num grupo de oração, depois que a irmã que orou por mim, né, que eu estava atribulada por causa das coisas que o pastor falou, ela me É. colocou, Daiana, eu tenho um grupo de oração que Deus me mostrou para me fazer com mulheres que estão passando por luta, sozinha. Deus pediu para mim fazer esse grupo para poder umas ajudar as outras, né? Umas orar por as outras. Hum, Se você quiser que eu coloque você, eu vou colocar. Você quer? Aí eu quero sim. Aí depois desse grupo, aí nós orava todo dia, né? Meu dia ela entrava, ela mandava um linkzinho do MED, sim. né? Aí nós todas entravam no MED para fazer aquela oração de meu dia, a palavra, né? Aí ela fez uma campanha de Daniel, né? 21 Isso. dias de Daniel, terminou domingo, né? Aí o encerramento nós fizemos lá no Parque do Cocó. Só que no começo da campanha eu estava lá no interior, né? Quando foi quarta-feira que eu voltei para cá, aí na sexta-feira quando eu fui pro monte, ela, como assim? Ontem tu falou com a gente na live e hoje tu já tá aqui. Coisa boa, né? Como Deus é poderoso, né? Deus falou que ia trazer de volta o vaso, Deus já trouxe logo, meu Deus, né? Enquanto outros ficaram, ela já voltou, não sei o que, né? Mas amém, né? É. Aí, com esse grupo de oração, eu comecei a orar meu dia, né? Porque elas entravam na live. Aí, quando ela fez o propósito, né? De oração, eu tinha feito um propósito com Deus, só eu e Deus, fora o propósito de Daniel, de orar todo dia 3 da manhã, né? Aí eu botava o celular para alarmar 3 da manhã. Eu, às vezes, como às vezes ela ligava meia-noite para orar meia-noite, aí eu me acostumei a orar meia-noite, aí eu já estava emendando. Meia-noite eu ficava acordada, vendo pregações, né? Assistindo pregações até dar 3 horas. Aí tinha dia que eu já estava muito cansado do dia fazendo as coisas, né? Eu dormia 1 hora da manhã, né? Eu orava meia-noite, aí 1 hora eu dormia. Quando era 3 horas, o celular alarmava, eu acordava e eu ia orar. Aí eu tava orando, né? 3 horas da manhã, e eu tinha feito um voto com o Senhor, né? Que se fosse da permissão dele mesmo, como ele tinha usado a missionária para falar comigo, que ele ia me levar, me trazer de volta para cá, eu nunca mais na minha vida eu ia brigar com meu esposo, né? Não ia duvidar dele, isso e aquilo. É tanto que eu até escrevi, ó. Eu tinha escrevido, ó. Tá vendo? Tô vendo. Né? Eu tinha feito, ó, o propósito com Deus e tinha escrito, né? E quando dá fé, o inimigo, ele planeja tudo, né? E eu, agora, na hora que a senhora estava orando por mim, né? Eu falei, Senhor, eu tinha feito um propósito contigo, que nunca mais na minha vida eu ia brigar com meu marido por nada. Se o Senhor me trouxesse de volta, restituísse nosso casamento de novo, se fosse da tua vontade nós dois juntos, eu nunca mais ia brigar com ele, desconfiar nem nada. E me perdoa porque eu acabei brigando com ele, acabei desconfiando dele, isso e aquilo, né? E comecei quando a senhora falou, libera perdão, né? Eu comecei liberando, né? Eu libero perdão pra ele, eu libero perdão pro meu filho, porque eu acabei discutindo com meu filho também por causa do chocolate, né? Eu libero perdão pra minha mãe, porque eu tô com raiva da minha mãe, né? Comecei a liberar e foi da onde eu fui melhorando, né? Fui melhorando. Aí eu já tô aqui normal, né? Glória a Deus. Aí, o inimigo, ele trabalha de todos os jeitos na sua vida, né? Lá no interior, eu tava com... Quando as meninas não ligavam, meia-noite, eu fiz o quê? No dia que as meninas não ligar, eu vou orar sozinha aqui em casa, né? Aí eu fazia o quê? Eu louvava 3 hinos da harpa de sangue, lia um salmo, ou o Salmo 91, ou então o Salmo 70, ou então o 139, algum salmo eu lia. E me ajoelhava, botava um louvorzinho baixinho no celular e me ajoelhava e orava até aonde Deus me levasse, né? Se fosse até 1 hora, ia ser até 1 hora, se fosse até 2, ia até 2. E nisso, meu filho, ele vendo, ele começou a orar também, né? Aí ele já começou a aprender a louvar os hinos da harpa junto comigo, né? E no dia que eu me ajoelhava e não louvava os hinos da harpa, ele dizia, mamãe, você não vai louvar, não? 3 hinos da É. harpa. Eu vou, neném. Aí ele, mãe, hoje não é só 3, hoje vai ser mais, né? Aí eu, vamos louvar 7 hinos, então.
Aí, quando nós chegamos aqui, pra senhora ver como o inimigo ele é sagaz. Quando nós chegamos aqui na casa do pai dele, que na segunda noite que nós estava aqui, ele falou assim pra mim, Nayana, tu sabia que pra orar em família, não precisa de tu louvar esses três hinos de harpa e ler esse salmo, não. Aí eu, tá repreendido, Jesus. Eu vou fazer a tua vontade que o Senhor colocou no meu coração e não a do meu marido. Porque ele queria que nós só fazéssemos, só se ajoelhar e orasse e pronto. E ele ainda falava assim, ó. Hoje tu ora só um pouquinho, viu? Tu não vai orar até de madrugada, até amanhecer o dia, não? Aí eu, Jesus. Aí teve um dia que eu me irritei. Eu peguei, não li os três hinos e nem li o salmo, né? Aí o neném ficou, mãe, a mãe não vai louvar? Eu não, porque hoje eu vou fazer a vontade do teu pai, né? A de Deus não. Vamos só orar. Aí ele pegou, ai, pô, então não vou orar não. Aí se deitou e não orou. Aí orou só eu e o neném, né? Aí eu peguei, orei aquela oração que não foi aquela oração mesmo me entregando para Deus, né? Aí eu peguei esse Senhor, me perdoe, tá falando que eu vou fazer a vontade dele, mas ele não quer que eu faça do jeito que o Senhor me colocou no meu coração, porque foi o Senhor que colocou no meu coração para me fazer isso, né? Ler o Salmo 91 e louvar os três hinos. E no dia que eu achava que eu não estava muito bem dentro de casa, eu louvava 7 hinos, né? E, e tinha uma vez, teve uma pregação lá na igreja que eu estava indo no interior, que o pastor falou assim, ó, às vezes você tem que é Daniel, não, é a palavra lá em Daniel, que ele orava de frente à janela, de frente para Jericó, né? É, Aí tem. eu gostava de abrir as cortinas da janela lá do interior e eu começava a louvar e lia o Salmo 91 bem alto. Aí ele dizia assim, o meu filho, mãe, por que a mãe tá falando alto? Aí eu, é porque o demônio que tiver aqui, eles vão sair tudo pela janela. Eu dizia, né? Aí eles vão sair tudo pela janela, com louvor aqui de sangue. Aí o meu menino começou a louvar, aí ele começou a louvar alto, né? Aí eu dizia, nem mais baixo que o povo de cima tá dormindo. Porque nós morávamos num condomínio, né? Aí ele, mas mãe, a senhora não disse que tem que louvar alto por demônio sair? Aí eu, mas só mais um pouquinho baixo, né? Aí teve um dia que numa pregação lá, o pastor disse que sempre quando a gente lesse a palavra do Senhor, a gente lesse em voz alta para poder entrar no ouvido e descer pro coração, né? E que se a gente fosse bem sábio, a gente tampava um ouvido para não sair pelo outro, né? Aí quando foi um dia eu tava lá em casa lendo o Salmo 91, o menino pegou, ele tem 7 anos, mas ele é muito inteligente. Ele pegou o fone de ouvido e botou no ouvido. Aí eu, Vitor, que rumação é essa com esse fone no ouvido? A mamãe vai ler a palavra. Ele, mãe, é porque a senhora vai falar da palavra do Senhor, né? E eu quero ouvir e descer pro meu coração. E se eu não tampar esse ouvido, vai saindo pra fora. Aí eu, Ô, Jesus. oh, meu Deus, o menino escuta mais bem do que eu a palavra do Senhor. Aí eu peguei assim, aí quando foi no outro dia que eu fui pra igreja, né, eu peguei e falei pro pastor. Aí o pastor, tá vendo? O Vitor tá ligado na palavra, enquanto vocês nenhum estão ligados. Aí ele é uma benção, o Vitor é uma benção de Deus mesmo. Amém. Às Amém. vezes ele é usado por Deus para falar tanto comigo como com o pai dele. Já foi revelado, né? Que Deus usava ele para falar comigo e com o pai dele e a gente não dava atenção. Glória a Deus, minha filha. E olha, só uma deixa aí do que você falou. Tenha sabedoria. Eu sei que a nossa prioridade é Deus, né? Mas se aquilo, vamos dizer, incomoda, porque seu marido está cansado e quer dormir, seja sábia. Aí você diz, ô amor, vamos fazer? A gente faz junto, a gente faz mais rápido para a gente dormir. Nunca bata de frente. Tá entendendo? Uhum. Sábia. Olha, um poder sobrenatural sobre a vida da mulher. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica. Então, assim, com sabedoria, você vai conseguir driblar tudo. Entendeu? Não discuta, evite, converse. Não é que você vai viver um robô. Aí você disse, mas Deus, eu prometi não brigar. Querida, a gente que quando convive com pessoas vai ter diferenças. Sempre. Entendeu? Mas a gente deseja ter sabedoria em Deus para evitar, chama para uma conversa se tiver de cabeça quente. Daqui a pouco a gente conversa para não falar besteira, entendeu? Na hora de uma oração, ô minha filha, ore ligeiro. Ô amor, mas eu tenho um louvorzinho, tá bom, vamos, pois vamos orar. E Deus está vendo o teu coração.
Uhum. Entendesse? Porque onde tem contenda, a obra satânica. Tu tá entendendo? Aí Deus não tá presente. Então, até no momento desse, veja como o inimigo é sujo. Até no momento de oração, ele fica dando faísca para vocês se desentenderem. Aí É. você que a mulher, né, é edificadora, a mulher tem que ser sábia, vai ter que momentos que ela tem que dar uma recuadazinha, sabe, com sabedoria. Não, tá certo, meu amor, tá bom. Vamos, pois vamos orar. Tem nada não. Aí você, ele dormir, você deitadinha, ficava conversando com Deus. Deus, você entende? Você sabe, Senhor, ele tá cansado, por isso que ele não queria. Aí você cantava sozinha, baixinho, tá entendendo? Nunca vai Sabe o bater que de foi que eu fiz? Sabe o que foi que eu fiz, irmã? Eu acho que foi ontem, né? Eu não li, né? Eu não li o salmo e nem louvei o hino. Aí nós oramos, aí eles se deitaram. Eu peguei, fui lá pro quarto do neném, orar lá a minha oração do jeito que eu faço. Né? Eu falei assim, Senhor, ó, lá eu orei do jeito que, pra não ter contento, mas agora eu tô aqui, eis-me aqui, pra fazer do jeito que eu isso, sempre faço, Senhor. É, isso. eu acabei agarrando, foi no sono, lá no quarto do neném. Né, que o neném Tá tava vendo? dormindo com ele aqui, acabei agarrando no sono lá. Isso, minha Aí amada. E quando o foi Espírito 3 horas, quando exato. foi 3 horas, acordei e orei, e orei. E isso, ele vai continuar lhe dando estratégia. Agora esteja atenta. Entendeu? Esteja atenta para ouvir o espírito, porque na hora, se a gente for olhar pela alma, a alma quer trucar. Não, vou fazer. Apoio, você veja que você soltou uma ira. Você disse, apoio, eu vou obedecer teu pai. Não vou fazer do jeito, não do que Deus quer, mas do teu Uhum. marido. Veja, aquilo foi um insulto, aquilo foi Foi, uma. aí ele não orou, ele se deitou e foi dormir, não orou mais. O diabo usou essas palavras, entendeu? Afetou ele e ele não orou. E é isso que ele tenta. Seja sábia. Continue atenta à voz do Espírito, que ele vai te ajudar. E tua vida vai ser totalmente restaurada. A tua casa, a tua família, para a glória de Deus. Seu Não, esposo, tudo. Entendeu? Confie, minha filha. Agora, claro, no mundo teremos aflições. Mas é, temos bom ânimo. O Senhor está conosco. Entendeu? A Bíblia diz que você já é vencedora, mais do que vencedora, seu esposo, seu filho, todo mundo. Agora depende da gente. Postura, obediência, fé, determinação e avançar em Deus, olhando para a palavra. Viu? Amei conhecer sua vida. Não deixe de amém. falar, não, senão eu perco o contato de você e não, viu? Continue Tá. firme. Olha que carinho, já tá com outro aspecto. Meu Deus, como é lindo Jesus, né? Tá vendo? Pois que Deus continue abençoando seu lar, minha filha. Confiante que coisas grandes, que a chuva de bênção do nosso Senhor possa fluir sobre a sua casa, no nome poderoso de Jesus. Que o sangue dele cubra sua casa, sua vida, do seu marido, seus filhos, em nome de Jesus. E fica ligadinho, porque todo momento, a qualquer momento, eu estou entrando em live para falar de Jesus, para falar da palavra, para a gente se alimentar. Não fique. Eu quase não me trava, né? Aí eu tava mexendo aqui no Instagram, né? Aí eu peguei e falei assim, Vala, tem uma irmã que tá online, Vala, eu conheço essa irmã, será? Eu vou olhar se é... Porque como eu sigo muita pessoa, né? Ah, Aí porque eu tinha uma loja antigamente, né? Mas aí depois que uma macumbeira entrou dentro da minha loja só pra olhar, minha loja quebrou total, né? Mas eu creio que Deus vai me dar condições de novo e eu vou montar minha loja de vai, novo. E ele vai. foi Deus que colocou no meu coração essa lojinha e eu só vendia coisa evangélica, não vendia coisa de outra coisa, era só evangélica, né? E as irmãs sempre cobram, depois que eu voltei, né? As irmãs, ó, meus vestidos, ó, meus vestidos. E vai dar certo, quando Deus Mora onde? permitir. Eu te perguntei. Você é de onde, Eu Nath? moro em Fortaleza. Olha que bênção, Fortaleza. Amém. Aí, Pronto. né, aí eu tava aqui olhando o Instagram, né? Aí eu peguei, aí eu, Vala, tem uma irmã online, eu acho que eu não conheço essa irmã, não. Será que eu devo ter começado a seguir ela por causa de outra pessoa? Aí eu peguei assim, será que é live de oração? Porque tem live de gente que é evangélico vendendo roupa, né? Que eu também eu sigo também, que vende em atacado. Sim. Aí eu sigo, né? Aí eu peguei, entrei e vi que era live de oração, né? Aí eu saí. Aí eu peguei assim, não. Naquele dia Deus brigou comigo porque eu ficava entrando nesse negócio de live. Eu não vou entrar. Vai que seja uma mesma cor daquele pastor. Não, vou não. Vou não. Aí eu peguei e fiquei. Aí eu comecei a ficar mais agoniada, né? Aí eu, não, eu vou entrar.
eu vou ficar só escutando. Aí eu fiquei escutando a senhora falar, né? Aí Deus foi, vai, pede oração. Aí eu peguei esse, ore por mim, né? Que eu não tô bem. Aí, aí pra ver, né? Como é as coisas, né? Eu É, que com medo de não entrar, mas aí eu peguei, não, eu vou entrar. Aí eu entrei, né? Mas é porque a gente fica com medo, né? Porque no dia dessa live desse pastor eu fiquei muito mesmo, muito mal mesmo. É, eu fiquei tão mal, Fabiana, que com o que ele falou, que eu passei, eu acho que umas 2 semanas. Muito mal mesmo. Até em eu tomar banho, meu cabelo caía assim, né? já E quando pensava. eu penteava e meu cabelo vinha muito no pente, né? E eu dizia, meu Deus, será que o que aquele homem falou é verdade? Eu tô com câncer, Senhor, meu Deus, meu Pai. Mas, Senhor, se eu tiver com essa doença, usa de alguém para poder confirmar o que ele falou. E nunca ninguém. Já Deus já falou várias coisas, mas não confirma o que ele falou, né? Oxe, Até, tanto que até lá no monte, eu tava lá no monte, eu falei, Senhor, se o que aquele pastor lá falou é verdade, pois usa outro vaso teu para confirmar o que ele falou, porque, Senhor, eu tô agoniada demais. Eu ainda continuo agoniada, porque meu cabelo tá caindo tanto. Eu já comprei, gastei tanto com produto no meu cabelo. Esses produtos da Gold, que o povo diz que é bom para cair, para queda de cabelo, isso e aquilo. Eu já gastei meu Bolsa Família todo em cor do meu cabelo, e meu cabelo não para de cair. Se for, me fala, usa alguma pessoa, então me mostra em sonho, porque o Senhor fala muito comigo em sonho, muito. Me mostra bom. em sonho alguma coisa e nada, nem Deus já falou várias coisas comigo, né, de lá pra cá, mas de doença não, de Olha, tem que doença ter não falo. cuidado. Escuta, entendeu? Depois você lê, anote para você ler. Filipenses 4:8. Se você tiver uma canetinha, você olha. O que é que a Bíblia diz aqui? Eu vou pincelar, depois você vai ler. Que a gente, o que pensar, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, nisso pensai. Coisas negativas não tem que estar meditando. Veja, você Filipenses, está meditando numa palavra mal colocada, que não provém Filipenses de Deus. Filipenses 4:8. 4:8. Isso. Aí você depois lê. Toda vez que sua mente quiser meditar em coisas indevidas, você vai para esse versículo, porque o Senhor está ensinando. Filhos, medite na palavra, medite no que é bom, medite nas coisas do alto. Porque se você meditar nas coisas negativas, aquilo vai gerar vida. Tá entendendo? E é isso que a gente precisa. Por isso que a gente precisa meditar na palavra. Para não pegar qualquer coisa, sabe? Porque senão começa a gerar vida. Entendeu? Então, busque cada vez mais aprender na palavra. E não tenha medo de nada. Você tem a maior força existente nessa vida, está dentro de você. Não tem que temer a nada. Encarar, enfrentar, porque ele está com você. A toda e qualquer situação. E quem prometeu isso foi Jesus. E ele não é homem para que minta. Se ele disse que o Espírito Santo está com a gente todos os dias, é porque está. Entendesse? Para nos ajudar, pegar junto conosco e fazer a gente romper com as dificuldades diárias. Porque a gente enfrenta muita coisa. Meu Deus, como a gente enfrenta coisa, sabe? Mas a gente é mais do que vencedor. Fica firme, se une cada vez mais com teu esposo, vai para a igreja, vai conversar com tua mãe, você vai me contar depois, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe mais e mais na prática da palavra. Fica firme e fale comigo, dê um oizinho aí no particular, tá certo? Para eu Tá, lhe dar meu número para a gente ter tá contato, bom, tá tá, bom? tá Beijo, Deus certo. abençoe. Beijo, obrigado. De quê, meu amor? De quê? Amém. Amém. E é isso, gente, né? Como a gente estava falando sobre o espírito, eu não vou me estender, porque eu creio que você que acompanhou todo o contato aqui, a experiência dela, a gente conversando, a gente tem a consciência que tudo vem do espírito. Veja o aspecto dela como estava, a bichinha estava passando mal, e a gente ministrando, oração, falando do amor de Deus, e as coisas foi fluindo. E não é diferente. É isso que a gente precisa se familiarizar cada dia mais. A gente precisa crescer cada vez mais em Deus, né? Para que quando vier as lutas, quando vier as artimanhas do inferno, a gente saber como resistir, como lutar.
entendeu? Com as armas espirituais que o Senhor nos ensina. E se não buscar na palavra, a gente não vai conseguir crescer em Deus, né? Então, que cada um, né, essa live vai ficar gravada. Quando for amanhã, a gente volta a falar de mais pontos, né, sobre o Espírito Santo, porque tudo parte dele. E quando a gente deseja aprender dele, ele quer se revelar mais ainda para as nossas vidas. E vamos continuar firmes, crescendo na graça e no conhecimento dessas verdades. Porque o Senhor tem muito para nos abençoar. A gente já é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, como a Bíblia diz. Mas quando eu falo que o Senhor quer nos abençoar, já está liberado, mas falta a gente tomar posse para se materializar no natural. Tudo que ele tem para nós. Né? Porque o inimigo fica lutando todo momento para impedir e atrapalhar a nossa vitória. Mas ele já é um derrotado. O maior habita em nós. E a Bíblia diz que nós somos a maior autoridade espiritual debaixo da terra. Na terra, somos nós, a maior autoridade espiritual aqui nessa terra. É o Senhor quem diz. Porque a gente tem a vida dele em nós. Amém? Que Deus abençoe cada um que entrou aqui. Muita gente entrou, muita gente saiu, mas vai ficar gravado. E eu creio que essa live vai alcançar muitas vidas para a glória de Deus. Que vocês Amém. tenham uma noite abençoada, um sono reparador. Que o dia da manhã seja melhor do que hoje, em nome de Jesus. E você que entrou agora, você volta para assistir essa live. Curte e compartilha, porque você compartilhando, você está ajudando outra pessoa também. Você vai estar servindo ao Senhor, né? Porque cada momento que nós estamos aqui é para falar do Senhor, da sua palavra. Então, é bênção para onde chegar. Paz, Maria Lúcia, bênção de Jesus. É, somos mais que vencedores mesmo. Deus abençoe, minha amada. Depois volta para assistir essa live. Foi poderosa. Eu fui abençoada. Eu creio que você também, né? Deus se fez presente, Deus agiu e Ele quer cada dia mais abençoar nossas vidas com a prática. Amém? Até amanhã, Amém. gente. Se assim Deus permitir. Amanhã eu volto para a gente aprender um pouco mais. Cheiro no Amém. coração.